Oi pessoal, tudo bom? Hoje a nossa aula vai ser sobre descolamento de glabela, tá? Essa aula é a aula teórica do descolamento, a gente tem a aula prática também do descolamento e toda a nossa plataforma vai funcionar exatamente dessa forma, tá? A gente vai ter uma aula teórica a respeito de um assunto para facilitar, para eu mostrar aqui, mostrar as figuras, para vocês entenderem melhor como é que funciona, e vai ter a aula prática do procedimento. Ah, não estou afim de estudar anatomia hoje, quero só ver a prática porque eu já sei bastante dessa parte. Vai lá, estuda só a aula prática e a hora que quiser a aula teórica vai estar disponível, tá? Então, o descolamento de glabela, a gente sempre associa ele com vários outros procedimentos ou pode tratar ele somente o descolamento junto com a toxina botulínica. A gente vai falar um pouquinho da anatomia e depois eu vou falar da parte prática mesmo, tá? Então, revisando a anatomia aqui dessa região, tá? Só pra gente relembrar. A gente tem a pele, obviamente. Embaixo da pele a gente vai ter o coxim de gordura superficial, né? Que na parte frontal ele é dividido, ele tem um coxim central e dois coxins laterais. A gente vai ter a musculatura do frontal, né, em toda essa zona, a musculatura do prócero, aqui nessa região mais central, exatamente onde vai ser feito o descolamento, onde está a região da glabela, né, e aqui deitado em cima da cauda, aqui da parte medial do supercílio, vai ficar o nosso corrugador lá deitado em cima do osso, certo? Então as camadas são gordura, que é um tecido muito fino, tá? Depois vocês vão ver nas outras aulas que a gente vai falar da região frontal e glabelar, da anatomia dessa zona e outros procedimentos dessa zona. A gente tem a dissecação de cadáver ali nas fotografias vocês vão ver que o tecido é muito fino, tá? Então é uma zona muito delicada, onde pelo fato de ter pouco tecido celular subcutâneo, a gente tem uma aderência muito mais frequente da pele no tecido celular subcutâneo pela movimentação frequente da musculatura ao longo de anos, né? Então a ruga fica aderida. Então o objetivo do descolamento é justamente esse, é a gente conseguir fazer um descolamento dessa pele que está aderida no plano subcutâneo e conseguir fazer um estímulo de colágeno dentro da ruga, suavizando a aparência da ruga, tá? Ele é uma alternativa ao preenchimento, principalmente aquele paciente que não está precisando de preenchimento, mas que a toxina já não resolve 100%. Isso aí vai poder dar um up no resultado de vocês, tá? E é uma alternativa ao preenchedor também pelo fato de que ele não oferece absolutamente nenhum risco de dano vascular. E o preenchimento oferece, como a gente já sabe, tá? Então, revisando aqui a anatomia, a gente tem o tecido celular subcutâneo abaixo da pele, depois a gente vai ter o prócero e o frontal, depois disso a gente vai ter o corrugador e a gente vai estar no periósteo, certo? A gente tem um coxinzinho de gordura malar ali que fica exatamente na região malar, tá? Deitadinho em cima do prócero. Aqui tem a parte da dissecção de cadáver, só para a gente relembrar um pouquinho da anatomia, né? Nessa região, logo aqui no forame supraorbital, a gente vai ter a saída da artéria, veia e nervos supraorbitais, né? Eles vão se anastomosar aqui na lateral, mais ou menos com o ramo temporal da temporal superficial. E aqui a gente tem o forame supratroclear, que vai nos dar artéria, nervo e veias supratrocleares, tá? Essas artérias vão irrigar exatamente a zona da fronte e zona da glabela, juntando com a parte lateral aqui da fronte que vai ser irrigada pelo ramo temporal da temporal superficial, tá? Mas essa parte central aqui da glabela a gente vai ter ramo da supraorbital, ramo da supratroclear e vai ter a continuação de alguns ramos da artéria angular que vão seguir pela fronte aqui e vão também fazer anastomose com todas essas que a gente já comentou, tá? Então é uma zona de alto risco, tá? Quando a gente fala de preenchimento, quando a gente fala de procedimentos que tenham risco de embolização, porque essas artérias fazem anastomose direta com a artéria central da retina. Então a gente oferece um risco não só de necrose para o paciente, porque como é um tecido muito fino e a gente tem muito pouco tecido celular subcutâneo, tá tudo grudado. Quando a gente vai fazer a dissecação, a gente vê que o vaso está grudado no tecido celular subcutâneo, está grudado no músculo, está grudado no periósteo, é tudo uma lâmina muito fina, tudo junto, tá? Então, qualquer procedimento, por mais que a gente tente estar superficial ou ache que está num plano seguro, a gente nunca está num plano totalmente seguro nessa zona, tá? Tanto que não é à toa que tem gente que hoje em dia já prefere não utilizar mais agulha nessa região, né? E muita gente prefere não fazer nada, nem agulha nem cânula, tá? Justamente por causa desses riscos. Então, a parte boa do descolamento é esse, a gente não tem risco nenhum de lesão vascular.
Então, quando é que a gente vai indicar o descolamento? Quando só a toxina não vai resolver, tá? A gente tem aqui um exemplo de ruga grau 3 aqui nessa paciente, uma senhora, e nesse paciente de baixo, que é um paciente masculino, ali ele tá contraindo, né, a musculatura, mas quando ele relaxa, as rugas vão ficar num grau 2, do mesmo jeito que estão nas rugas frontais. Então, esse tipo de paciente, quando a gente faz a toxina, a gente tem uma melhora de 60%, 70%, 80%, né, da ruga. Se o paciente não fizer mais nada, só ficar fazendo toxina progressivamente, essa ruga vai melhorar progressivamente, porque essa pele vai parar de sofrer aquele dano constante. Então, ela com o tempo, ela vai subindo de novo, só que isso leva anos. Tá? Então, se o paciente quiser alguma coisa mais imediata que possa nos ajudar no resultado da toxina botulínica, do grau 2 para frente, a gente já pode indicar o descolamento de glabela, tá? Então, aqui a área glabelar, só para lembrar vocês, a área vai ficar mais ou menos aqui do início do dorso nasal, né, do násio, vai ficar entre os dois supercílios, tá? E vai ser uma área de mais ou menos 3, 4 centímetros, dependendo do tamanho da face do paciente. É uma área pequena, tá? Na maioria das vezes, as rugas glabelares têm esse formato de 11, porque os corrugadores estão aqui. Então, quando eles contraem, eles levam essa pele toda para a região central da glabela, tá? E aí vai formar uma ruga nessa zona e uma ruga nessa zona, uma de cada lado, correspondendo a cada corrugador. A gente pode ter rugas horizontais, que nem a gente vê nesse paciente masculino aqui embaixo, na outra paciente também, que são que quem é responsável por essas rugas é o prócero, né? Porque o prócero joga isso aqui tudo para baixo. Então ele vai fazer uma ruga horizontal. As rugas verticais da glabela, que são as rugas mais comuns, elas são causadas pelos corrugadores, tá? A gente tem também o abaixador do supercílio, né? Nessa região, mais ou menos aqui. No ladinho, no final, na parte medial do supercílio, um pouquinho para baixo. Tem gente que acha que é uma parte do orbicular, mas não, é um músculo independente, mas ele está misturado e está imbricado com o orbicular ali, tá? Então, ele que vai fazer aquela ruguinha bem aqui no início da sobrancelha, na parte medial da sobrancelha, que às vezes fica um pouco chato a gente tratar com aqueles pontos tradicionais, a gente não consegue, a gente tem que fazer um pontinho nessa região. Nas aulas de toxina a gente vai falar melhor sobre isso. Então, também é uma possibilidade de ter uma ruga aqui, e aqui sim, se o risco aqui já é grande de fazer um preenchimento, aqui é maior ainda. Tá? Então, aqui eu nem faço. Eu já aviso para o paciente, ó, tem risco, não vou fazer. A gente vai fazer outras coisas. A gente vai fazer um laser, vai fazer um plasma, vai fazer um descolamento, mas eu não vou fazer nenhum preenchimento nessa região. Então, as opções de tratamento além da toxina. Primeira coisa, a gente está falando aqui da aula de descolamento de glabela, tá? Então, a toxina ela é necessária antes do descolamento. Por quê? Porque o descolamento ele é só um plus. Ele não é um tratamento que sozinho vai conseguir resolver uma ruga de glabela, até porque ele só é indicado em rugas mais graves, né? Mas pode acontecer do paciente dizer para vocês, eu não quero fazer nenhum outro procedimento, não gosto de botox, dura pouco tempo, é muito caro, dá para oferecer, tá? Eu associaria daí com outras coisas, tá? Não faria só o descolamento sem associar com laser, um plasma, um fio, não faria isso. Nem seja usar um ácido um pouco mais potente, que o custo é menor. Eu sei que a gente tem esse tipo de problema no consultório, às vezes o paciente quer melhorar, mas ele não consegue cobrir aquele orçamento que a gente oferece. Então é por isso que a gente tem que ter uma gama de tratamentos para conseguir oferecer para o paciente, tanto para o paciente que consegue pagar sem nenhum problema, quanto para quem tem mais dificuldade, tá? Então, o ideal é que a toxina venha sempre antes do descolamento, tá? Ou que pelo menos ela esteja associada com ele. Se vocês quiserem descolar primeiro e depois fazer a toxina, não tem problema. Mas de preferência que esteja sempre associada, tá? A toxina e o descolamento vêm juntos. Então, fazer a toxina sempre, tá? As outras opções que a gente pode associar com o descolamento de glabela, ou se não quiser fazer o descolamento, fazer a toxina e também pode associar, seria fazer um peeling mais agressivo, tá? Aí depende, a gente pode fazer um ATA 20%, deixar um frost grau 3. Eu já fiz ATA 90%, dando uma passadinha bem de leve assim com ele, só com aquela passadinha ele já faz um frost grau 3. Já fiz fenol também, só na ruga, então algum peeling mais agressivo que a gente possa fazer só na ruga, pode nos ajudar bastante. A gente não precisa necessariamente tratar o rosto inteiro, a gente pode fazer a ruga da glabela, as rugas perioculares, as rugas peribucais com um ácido mais forte, tá? O plasma, para quem tem essa máquina, ela é um investimento no consultório, na minha opinião, porque não é uma máquina muito cara e vale muito a pena para fazer esse tipo de coisa. Então, o plasma ele vai literalmente fazer
um derretimento dessa ruga, né, uma ablação, né, dessa pele dentro da ruga e ao redor da ruga, e vai deixar a ruga em 10 dias bem menos aparente do que ela estava. Às vezes a gente consegue, dependendo do grau da ruga, fazer ela desaparecer completamente, tá? Às vezes a gente precisa fazer mais de uma sessão, mas é um tratamento de grande valia para esse tipo de zona. Zonas mais chatas de tratar, zonas móveis, zonas em que só a toxina não resolve, zonas em que mesmo que o paciente faça a toxina, a gente não vai conseguir 100% de resultado, então vale muito a pena, tá? As outras opções, que inclusive em uma das aulas a gente gravou 2 aulas de descolamento, uma só de descolamento e a outra descolamento associado com fio. O fio de PDO é uma outra opção para a gente estimular colágeno nessa zona também. A gente faz o descolamento da ruga e depois coloca os fios. Na aula vocês vão ver que eu coloquei 2 fios em X, tá? Por uma questão de demonstração da aula, mas o número de fios ele é totalmente proporcional ao resultado que a gente consegue. Então, se a gente conseguir colocar 10 fios nessa zona, 6 fios nessa zona, isso é o ideal, tá? Na verdade, na minha opinião, o mínimo necessário seriam 3 assim e 3 assim. A gente pode fazer em hashtag nesse sentido ou nesse sentido. Eu prefiro fazer assim porque como a ruga geralmente está nesse sentido de 11, a gente cruza as 2 rugas se a gente colocar ela em X na glabela, tá? Então a gente pode colocar 3 num sentido e 3 no outro, fazendo 6. Se a glabela for maior e o paciente não tiver problema com questão financeira, a gente pode colocar 5 e aí já pega um pedaço do frontal também, tá? Isso tudo depende, a gente tem que se adaptar. As outras opções, preenchimento com ácido hialurônico, uma ruga grau 2, a gente dificilmente depois de fazer toxina vale a pena preencher, tá? Porque o risco é grande de dar algum problema e o resultado vai ser pobre, porque a gente não consegue nunca preencher a ruga inteira. Então, onde a gente tem bons resultados com preenchimento é naquelas rugas grau 3 para frente, que realmente o paciente tem uma depressão na pele, que ali a toxina sozinha já não resolve mais. A gente já tem uma quebra definitiva dessa epiderme e da derme. Então, o ideal seria a gente preencher, jogar isso aqui para cima e fazer também alguma coisa ablativa. Ou não preenche, só faz coisa ablativa, mas a gente tem que tratar essa pele. Só a toxina não vai resolver esse tipo de problema, tá? A radiofrequência agulhada ou Frax, né, que ela pode ser agulhada ou não no caso do Frax, ajuda bastante também. Eu, particularmente, como eu tenho Frax e tenho plasma, comparando os dois para esse tratamento, o plasma é bem superior. Mas se quem tiver a radiofrequência e não tiver o plasma, pode fazer também. O laser de CO2 fracionado e os outros lasers ablativos, que também vão fazer um peeling agressivo nessa região, são de grande valia para nos ajudar também, tá? O descolamento, que é a nossa aula de hoje, e a outra opção que eu quero que vocês lembrem disso, tá? Principalmente em paciente masculino, é a cirurgia da ruga ou a miotomia do músculo, tá? A miotomia dos corrugadores, o cirurgião plástico faz facilmente com um acesso por essa região, ou se daí já for fazer alguma cirurgia maior, mas um cirurgião plástico consegue fazer tranquilamente com bons resultados, tá? E são resultados mais definitivos, né? Pacientes masculinos não têm muita vontade de fazer procedimentos muito frequentes, principalmente quando são procedimentos mais caros como a toxina. Então, esse tipo de paciente não é legal tu oferecer só a toxina para ele, tá? Eles gostam de procedimentos que vão dar resultados de longo prazo, que eles vão conseguir ficar mais tempo sem vir no consultório e principalmente eles são mais exigentes em termos de resultado, tá? Então vocês têm que conversar com esse paciente antes, ó, não vou conseguir resolver tua ruga totalmente, o tempo de duração é isso aqui, vamos fazer mais alguma coisa, tu pode fazer, quer fazer, não quer, e sempre tem que dizer para ele, existe a possibilidade, isso se a ruga for muito profunda, tá? Uma ruga grau 3, grau 4, se for uma ruga muito afundada, tem paciente que tem uma hipertrofia tão grande aqui do corrugador, que ele já tem uma depressão importante no centro. Tá? Então, só esses procedimentos mais tranquilos de consultório não conseguem resolver totalmente em um protocolo só. Eu sempre falo para o paciente, ó, tu vai levar uns 2, 3 anos para chegar no resultado que eu gostaria que tu tivesse de resultado. A gente não vai conseguir rápido, a gente vai fazer várias sessões de toxina para atrofiar a musculatura, a gente vai fazer preenchimento, e depois a gente vai fazer de novo um preenchimento, depois a gente vai fazer alguma coisa ablativa, depois a gente vai fazer um peeling, a gente vai alternando, tá? Para depois, quando ele chegar com aquela pele da glabela lisa de novo, sem aquela depressão fixa, aquela quebra fixa, aí a gente consegue ficar só com a toxina, tá?
Mas a opção da miotomia é bastante válida para pacientes masculinos e pacientes com muita força nessa região, tá? A questão da cirurgia da ruga, se a ruga está em 11 nessa região, a gente pode fazer, né, num paciente que tem uma depressão maior e que tem uma sobra de pele, que está frouxa, vocês veem que tem pele sobrando, a gente pode fazer ela como se fosse tirar um sinal. A gente faz uma cunha, né? A ruga está aqui, a gente vai fazer uma cunha nessa região, vai fazer uns pontinhos. O paciente vai trocar a ruga por uma cicatriz. Ele tem que saber disso, tá? Mas às vezes a ruga está tão profunda e está incomodando tanto ele que a cicatriz ele já tem uma cicatriz, naquela ruga é uma cicatriz. Então às vezes ele não se importa de trocar uma depressão abaulada, grande, por uma cicatriz fina e deixar a glabela mais lisinha, certo? Então, quando é que a gente vai indicar o descolamento? Sempre em rugas grau 2 ou mais, tá? Pacientes que sabem que não vão ter resultado total com toxina e que querem ter um upgrade no resultado. As vantagens do descolamento são o baixíssimo custo. A gente vai gastar com agulha, anestésico e asepsia, tá? Pouquíssimas contraindicações, a contraindicação básica é ter infecção e lesão no local. Nenhuma doença contraindica isso. Gestação, vocês sabem que a gente não faz nada em grávida, né? Pelo medo de que se der alguma coisa, ela vai achar que foi daquilo, mas teoricamente nem teria nenhum problema também. É feito em consultório, não existe tempo de recuperação, o paciente sai dali e vai fazer a rotina dele normal, né? O custo é baixo, a gente já falou. Os resultados são de melhora parcial em poucos dias, né? Porque aquele descolamento, aquele edema que vai gerar ali já vai te dar um resultado e depois vai ter o estímulo de colágeno que vai perdurar aí por mais 3, 4 meses, então a gente vai ter um resultado progressivo. E ele pode ser feito mais de uma vez. Se depois de 3 meses o paciente quiser fazer mais uma sessão de descolamento, mais outro, até ter o resultado que ele espera, a gente pode fazer, não tem um número fixo, tá? As desvantagens é que a melhora é pequena quando a gente faz ele isolado, a gente já comentou isso, não dá pra gente indicar só o descolamento para o paciente, porque daqui a pouco ele também faz tantos descolamentos que ele vai gastar mais ou menos parecido com se ele estivesse fazendo a toxina e fazendo outros tratamentos com tecnologias mais caras, né? E que ele deixa sempre uma equimose. Então tem que perguntar, não tem nenhuma festa, nenhum evento, porque não tem como a pessoa esconder uma equimose no meio da testa, né? A técnica é muito, muito fácil, vocês vão ver na aula prática, tá? A gente vai fazer a asepsia da região, depois a gente vai marcar a ruga. Eu não marco a ruga inteira, não gosto disso. Eu marco ponto de entrada, ponto de início e término da ruga, na verdade, tá? Não de entrada da agulha. E faço anestesia geralmente com Klein modificado. A gente tem uma aula só de Klein modificado, tá? Que vai 100 ml de soro, um bicarbonato, uma adrenalina e uma lidocaína de 20 ml. Não dói essa anestesia, tá? Mas às vezes tu não tem nenhuma cirurgia naquele dia e o descolamento já é um procedimento que a gente cobra um valor um pouco menor, então às vezes não vale a pena tu fazer um Klein só para aquele paciente. Pode fazer tranquilamente com lidocaína com ou sem vasoconstritor. Não precisa fazer ela sem vasoconstritor porque eu quero que tenha um sangramento. Sim, eu quero e vai ter, mesmo que tu faça com vasoconstritor, tá? Não é necessário não usar o vasoconstritor. Ele vai ajudar a sangrar menos, só isso, tá? Mas em termos de resultado não vai ter diferença, tá? Então a gente vai descolar sempre com o bisel para cima. A gente vai entrar com a agulha no início da ruga e vai descolar até a gente ver que teve um sangramento dentro da ruga, tá? E que essa ruga tá toda preenchida por esse sangramento e que essa pele tá solta. Tu consegue deslizar a agulha ali sem nenhuma resistência mais da pele, porque tu realmente fez um túnel ali com a agulha, tá? A gente geralmente utiliza a agulha 24 ou a 25. Eu utilizo a 25 por facilidade, porque ela já vem na minha seringa. Eu já compro seringa agulhada, então é mais fácil, tá? Mas dá para utilizar a 24 tranquilamente também. Mais do que isso, não aconselho usar uma muito mais calibrosa, porque eu acho que a gente não vai ter um resultado melhor e vai ter mais hematoma, mais equimose, mais dor no pós, enfim, tá? A gente vai descolar até descolar todo o tecido, né? Como a gente já falou. Sempre vai fazer uma equimose, eu quero que tenha uma equimose, eu quero ter o sangramento, eu quero os fatores de crescimento, eu quero esse tipo de estímulo. É uma subcisão, é o mesmo esquema da subcisão da celulite, que a gente quer fazer um hematoma ali embaixo, a gente quer reter o hematoma, quer ter os benefícios desse sangramento, tá? E eu deixo curativo por 2 a 4 horas, na verdade é só para fazer o tampãozinho ali, pra gente fazer um coágulo e principalmente o paciente lembrar que ele fez alguma coisa, para não ficar botando a mão nem nada, tá? Mas não é necessário esse curativo. As orientações então do pós é o curativo por 2 a 4 horas, tá? Um edema leve de 2 dias, esse edema é muito mais pela anestesia do que pelo procedimento,
tá? Então a gente explica para o paciente que vai durar esses 2 dias justamente porque a gente injetou ali 2, 3 ml de anestésico, não tem como não fazer um volume, né? E aí depois vai ficar normal, como se ele não tivesse feito nada, a única coisa que vai dar para ver é a equimose dentro da ruga, tá? Evitar a manipulação da região por 2 dias, que é o tempo de fechamento total, né, do pertuito da agulha para a gente prevenir infecção, né? A equimose pode durar até 15 dias. Se o paciente quiser acelerar o processo, ele pode utilizar aqueles cremes para equimose, Heparil, Trombofob, Iridoide, Venalote H, né? Mas não é necessário também. Pode maquiar por cima, normal, tá? Pode ficar dolorido por até 15 dias, é normal. O paciente às vezes, só dói quando eu toco, é normal, tá? A revisão eu faço em 15 dias, se o paciente tiver no nosso protocolo ali, no nosso planejamento, algum tratamento que a gente vai fazer depois do descolamento. Tipo, eu faço às vezes a toxina, depois eu faço o descolamento, depois eu faço um preenchimento. Aí eu mando o paciente voltar em 15 dias. Se ele vem para revisão só para a gente ver o resultado do tratamento, eu mando ele voltar em 30, tá? Porque a gente já vai ter um início do estímulo de colágeno que a gente causou naquela região. Pode fazer no mesmo dia, associado a alguns outros tratamentos para a gente otimizar o nosso tempo, né? Então a gente pode fazer o descolamento e fazer um peeling agressivo só na ruga, né? O ATA lá que a gente falou, porque a gente faz o descolamento para tirar essa aderência e depois já melhora a qualidade da pele que está por cima. Pode fazer o descolamento e fazer um laser fracionado por cima, pelo mesmo motivo, tá? Pode fazer o descolamento e associar com fios de PDO, para a gente ter um estímulo por mais tempo naquela região e associado com o descolamento a gente ter um ganho de resultado. A gente fez uma aula mostrando o fio de PDO para vocês terem uma ideia depois, tá? Então, na verdade, vocês podem criar associações também, mesmo que diferentes dessas que eu sugeri aqui para vocês, né? Vocês vão vendo no consultório, eu gosto de fazer tal coisa, então eu vou associar com descolamento, dá pra gente fazer no mesmo dia. Tudo que não for injetável, vocês não vão fazer o descolamento, fazer um preenchimento. Não tem como, perde completamente a noção das coisas ali, né? Vai estar com edema, vai estar com anestésico, não vai ter resultado, não vai ter aumento de risco. Mas todo o resto a gente pode associar tranquilamente, tá? E é isso, nossa aula chegou ao fim. Muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito disso, podem colocar nos comentários, tá? Podem me mandar que eu vou responder com prazer. Se tiverem alguma sugestão, alguma reclamação, a gente está aberto, tá? Muito obrigada.